dela agora, que conhecemos bem, e vamos ouvir nesses nossos 5 minutos. Com a palavra, a senhora senadora da República, Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar e agradecer o convite de Dom Roque, que já fez a sua fala aqui emocionante sobre Raposa, da irmã Antônia Mendes, que é assessora da Conferência dos Religiosos do Brasil, e com esse testemunho também edificante e comovente. E, obviamente, que vocês vão poder fazer as perguntas, e o tempo maior vai ficar para as perguntas. Da história, a maioria senadora, e um período de 5 anos, 5 meses e 14 dias no Ministério do Meio Ambiente. Eu saí do Ministério do Meio Ambiente no dia 13 de maio de 2008. E depois de ter passado ali um período tentando contribuir para a efetivação de políticas públicas, que eu chamo de políticas públicas estruturantes. Mas eu concordo plenamente de que as boas políticas, elas não são um movimento de uma ação dos governos e das da sociedade. Devem ser um movimento dos governos com a sociedade. E o que eu fiz no Ministério do Meio Ambiente, o que tenho feito como senadora e como deputada ou vereadora quando fui, foi tentar transformar as boas ideias que já existiam na sociedade, nos seus diferentes segmentos, né, nas comunidades, nos movimentos sociais, nas ONGs, nos setores também, comunidades indígenas, transformar essas boas ideias ou essas boas práticas em políticas públicas. Foi assim que teve origem o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, um plano que foi elaborado com a participação de 13 ministérios, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, para enfrentar talvez um dos piores problemas do nosso país, que é o desmatamento. Nós estamos diante de uma crise econômica e de uma crise ambiental sem precedentes. E um dos vetores mais importantes para essa crise ambiental é a emissão de CO2. E no caso brasileiro, o maior emissor é o desmatamento e a queimada. E nesse sentido, o Brasil tem dado uma contribuição no plano de combate ao desmatamento. As emissões brasileiras estão na ordem de 75% oriundas do desmatamento. De sorte que quando conseguimos uma redução de 57% do desmatamento, foram reduzidos quase 2 bilhões de toneladas de protocolo de Kyoto. Então essa experiência foi fruto desse plano que estava baseado em 3 antes: o combate às práticas ilegais, o ordenamento territorial e fundiário e o apoio às atividades produtivas sustentáveis. Na agenda de ordenamento territorial e fundiário foram criados 24 milhões de hectares de unidades de conservação na frente da expansão predatória. E mais de 8 milhões de hectares de terra indígena foram homologados. E foram duplicadas reservas extrativistas, que até 2003 eram 5 milhões, passaram para 10 milhões durante esses 5 anos. Ou seja, se fez em 5 anos aquilo que havia sido feito em 30 anos. Mas isso é apenas um pequeno começo, porque os desafios são tão grandes que a gente pode dizer que isso é um pequeno começo. E dentro dessa agenda de ordenamento territorial e fundiário, nós tínhamos uma demarcação em área contínua de Raposa, Serra do Sol, como disse aqui Dom Roque. E não foi uma batalha fácil, foi difícil, foi tensionada, com divisões internas dentro do próprio governo, mas ainda bem que o presidente Lula manteve a posição, indo até o Supremo, e que fomos vitoriosos.
E mais uma vez fomos vitoriosos graças à resistência dos próprios índios e dos seus aliados. Eu tive a oportunidade de passar, fazer, digamos assim, uma via crucis, conversando com os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, e uma reunião de mais de 2 horas e 40 minutos com o ministro Carlos Aires Brito, que me surpreendeu. Ele ficou mais de 2 horas com toda a sua equipe ouvindo o que eu e o presidente da FUNAI tínhamos a dizer sobre o caso Raposa e fazendo um relato da luta. E os assessores deles faziam umas perguntas assim, muito fortes. Mas depois, quando eu vi o relatório, eu vi que eles estavam fazendo o papel de advogados do diabo para poder compreender como atacar melhor o chifrudo. Então, valeu a pena aquele esforço todo, porque ele fez um relatório brilhante. Tem algumas questões que depois foram emendadas do seu relatório, que foram aquelas 18 cláusulas que o Roque falou, que no meu entendimento vai prejudicar as futuras demarcações, sobretudo no Mato Grosso. Mas significa que teremos que continuar lutando pela justiça, pelo direito à diferença, pelo direito à igualdade. Eu não vou me alongar muito, porque vocês, de certa forma, acho que conhecem um pouco aí o trabalho. Agora eu voltei para o Senado e estou fazendo o que eu fazia agora, só que no Legislativo. E não está sendo fácil, porque nesse 1 mês e meio em que eu saí do Ministério do Meio Ambiente, já pude observar que tem aumentado cada vez mais a pressão para flexibilizar a legislação ambiental. Não é à toa que se tentou botar numa medida provisória uma emenda que suspendia o licenciamento ambiental para a feitura de estradas, asfaltamento de estradas. Se com licenciamento já é difícil, como vocês estão vendo aqui no Madeira, imagina sem licenciamento. Então tentaram uma mudança na legislação para tirar o licenciamento ambiental, de não precisar de estudo de impacto ambiental, nem de medidas compensatórias. Só não foi aprovado graças a uma ação que, enfim, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e a oposição entrou em obstrução e o projeto caiu, senão teria sido aprovado. Uma outra coisa que aconteceu, que eu considero gravíssima, foi a aprovação da medida provisória 458, que estabelece a regularização fundiária. A regularização fundiária é importante para a Amazônia e para o Brasil, para que aqueles que têm posse mansa e pacífica possam ter os seus direitos reconhecidos, sejam grandes, sejam pequenos, sejam médios. O problema é que nós temos que separar o joio do trigo. Aqueles que têm direitos legítimos daqueles que usaram de violência e que se apropriaram pelo mecanismo da grilagem de terras que são de todos os brasileiros para aumentar o seu patrimônio individual. Essa medida provisória, no meu entendimento, ela tem 3 equívocos. O primeiro, nunca deveria ser medida provisória, deveria ter sido um projeto de lei. Segundo, nunca deveria ter dispensado a vistoria. Como é que você repassa 67 milhões de hectares de terra, equivalente a um patrimônio de 70 bilhões de reais, 4 vezes o patrimônio do Banco do Brasil, dizendo que dispensa a vistoria e que o processo é autodeclaratório? Por acaso alguém vai chegar e declarar que ele não tem direito, que ele usou de violência, que ele é grileiro? Isso não seria regularização fundiária na terra, seria no céu, certo? Então, como não é no céu, é preciso que tenha vistoria. Segundo, nunca deveria ter sido aprovado as emendas que dispensavam uma série de outros fatores, mas entre elas a questão de que prepostos, ou seja, os laranjas, pessoa jurídica e aqueles que têm ocupação indireta também poderiam regularizar. Por quê? Porque essas pessoas não vivem da terra, elas estão especulando com a terra. E a Constituição brasileira diz: é possível repassar terras públicas
desde que cumprindo a função social da terra e o relevante interesse social. Ora, quem já é proprietário, quem já tem outros investimentos, não caracteriza relevante interesse social, ele está apenas aumentando o seu patrimônio. E ainda um outro problema, o recorte deveria ter sido feito até 4 módulos fiscais, ou seja, até 400 hectares. Isso alcançaria 80% dos poceiros e a quantidade de terra seria apenas de 7 milhões de hectares, o que já é muita coisa. Mas como quiseram estender até grandes e médios, com 1.500 hectares, então foi para 67 milhões de hectares. Ou seja, os 80% de pequenos ficarão com apenas 7 milhões de hectares. Os outros, que são 20%, vão ficar com 60.